O modo como você conduz o dia a dia do seu colaborador é fundamental para definir essa relação. O desafio é enxergar a melhor forma de controlar e precaver-se para não cair em armadilhas. Uma coisa é certa, direito do trabalho é rígido e para falar desse assunto tão sério, nós recebemos hoje no nosso divã a doutora Flávia Maria, MBA em Direito pela FGV, especializada em assessoria jurídica e é também sócia da AFA Advogados. Vamos saber o que ela tem para dizer? Tendências de contratação, cuidados que devemos ter com prestadores de serviços, admissão, demissão, flexibilidade, vínculo empregatício, causas trabalhistas. Será que conseguimos gerenciar tudo isso? Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão sério, trouxemos a doutora Denise Delboni, professora nos cursos de graduação e pós-graduação de Direito pela FGV, sócia no escritório Delboni, Advogados e Associados. Vamos ver o que ela nos trouxe de interessante sobre esse assunto? Olá, assunto interessantíssimo, com pessoas interessantes, trabalhista. Denise Delboni, conta pra gente. Que horas que você acha que é importante essa mulher que está começando a empreender contratar alguém? Eu vejo que os pequenos negócios começam normalmente com família, começam com amigos ajudando, começam de um modo bastante informal. Mas chega uma determinada hora que a empresa começa a se profissionalizar, os clientes começam a exigir mais e eu costumo recomendar duas observações que são super importantes. A primeira delas é quando a empresa dispõe de dinheiro suficiente, a situação financeira da empresa está um pouco melhor e ela consegue pagar não apenas salários, mas encargos sociais também. Ou seja, ela vai ter que se preocupar normalmente com o dobro do valor que ela daria disponibilidade para pagamento de salário. E o segundo fator que é super importante é a questão de tempo. Ao contrário do que a gente imagina, que a gente vai contratar alguém para se livrar ou para ter mais tempo, de alguma forma, para ter menos preocupação, o que a gente acaba preocupando com relação ao trabalho é que a pessoa que foi contratada, ela precisa da nossa orientação profissional. Então, o que é super importante é que, obviamente, eu tenha tempo de orientar, de ficar em cima, de controlar o trabalho e de cobrar resultados. Ou seja, não significa porque ela tem no currículo lá que ela sabe fazer tal coisa que ela vai conseguir levar sozinha. Absolutamente. A empresa tem especificidade diferente, são áreas diferentes, trabalho diferente, pessoas ou cultura organizacional diferente. Verdade. Então o dono da empresa tem que manter essa história no foco no negócio. E se não fizer isso com tempo, com disponibilidade para a pessoa que acabou de contratar, absolutamente a pessoa está sozinha no dia seguinte e colocando a perder o nome da empresa ou a reputação que ela tem no mercado. E até você vai perder um talento, né? Pode perder Provavelmente, talento. a pessoa vai embora, o turnover até aumenta. Com certeza. Na verdade, gente, depois de definido esses processos todos que a pessoa vai realmente exercer dentro da empresa e a empresa traçou um perfil bem traçadinho, foi atrás, foi em busca desse profissional. Flávia, quais os tipos de contratação que existem que o empregador tem que ficar de olho para realmente ficar enquadrado certinho ali? Antes da gente falar do tipo de contratação, acho muito importante a gente falar sobre o que o empregador quer daquela pessoa que vai trazer para dentro de casa. Então vamos supor que seja uma pessoa que tudo bem se ele trabalhar de casa, tudo bem se ele não tiver horário para cumprir, tudo bem se ele não tiver metas para bater. Aí a gente está falando de um tipo de contratação que não necessariamente de vínculo empregatício. Se, por outro lado, a gente tem uma pessoa que tem que chegar às 9 e sair às 18, se é uma pessoa que tem que cumprir ordens, se é uma pessoa que tem que ir pessoalmente todos os dias na empresa para desempenhar suas atividades, aí a gente está falando de vínculo empregatício. Aí não tem como fugir, vai ter que pagar encargos sociais e encargos trabalhistas, CLT, registro na carteira de trabalho. Mas me diga uma coisa, existe algum contrato antecipado que a empresa pode fazer com esse empregado que isentando a empresa de vínculo ou não? Qualquer coisa que, se ele ficar repetindo o processo de ir, horário de entrada, de saída, vai acabar que ele tem direito e ponto. Exatamente, tem. A empresa, a partir do momento que coloca uma pessoa lá dentro, cumprindo esses requisitos que eu lhe disse, que são requisitos, na verdade, que estão na CLT, que lá é subordinação, pessoalidade, habitualidade, que é tudo isso que nós falamos antes, cumprir horário e pessoalmente, ter alguém que vai dizer para ele o que fazer. A partir do momento que todos esses requisitos estão presentes,
é hora de fazer o registro. Ainda que a gente fale de experiência. Então, e me diz isso, exatamente isso que eu te pergunto agora, Denise. Essa história de 90 dias de experiência, que tipo de benefício traz para o empresário isso? Na verdade, tem uma coisa que tem que ser observada. Os empresários, eu não sei por que cargas d'água, eles acham que eles não precisam registrar na época de experiência. Mas precisa. Mas precisa. O contrato de experiência tem que ser registrado. Se eu te contratar para começar a trabalhar comigo, é óbvio que eu tenho que fazer o registro em carteira e observar as formalidades legais. Entendi. O que é a vantagem de fazer o contrato de experiência e mencionar isso detalhadamente na carteira de trabalho? Por exemplo, 30 dias prorrogáveis por mais 30, 45 prorrogáveis por mais 45. O contrato de experiência pode ter no máximo 90 dias dentro da organização. O que é a vantagem disso? A rescisão desse contrato, ela pode acontecer no prazo que foi avançado. O que significa que eu teria, na verdade, um contrato por prazo determinado. E se o empregado já não mostrou que veio realmente trabalhar contento, se não demonstrou resultado, eu rapidamente tiro esse empregado da organização. Isso é um outro elemento importante também, porque o dono da empresa, o empresário, ele precisa ter esse tempo disponível para esse trabalhador contratado, principalmente durante esse prazo de experiência. Saber quem ele está colocando dentro da organização e, obviamente, se ele vai mantê-lo um contrato por prazo indeterminado ou se ele mantém só naquele período de dispensa o empregado. Pode falar. Até porque não são raras as vezes, né, doutora, que a pessoa fica ali naquele período de experiência, é desligado logo em seguida e por não ter o registro de trabalho, vai buscar os direitos todos na Justiça do Trabalho, onerando muito mais o empregador. É isso mesmo, ficou às vezes 2 meses lá, ficou os 90 dias, o empregador não registrou porque achou que não era necessário. Nada de ficar inventando legislação. Isso aí. Existe exatamente essa recomendação legal, essa indicação de que tem que ser feito. Entendi. E a dispensa, gente? Começando lá do final, agora pro início. Está lá no contrato, está lá 90 dias, está em experiência. Fez uma besteira homérica. Eu tenho como mandar para justa causa ou não cabe, então, já que ele só estava em experiência? Não tem como mandar por justa causa. É que, na verdade, a configuração não é tão diferente aqui, porque você não tem um trabalhador de 10 anos, por exemplo, com um monte de direitos sendo dispensado por justa causa. Entendi. Então, no caso de contrato de experiência, sinceramente, a recomendação seria que mandasse embora, encerrou o contrato. Beijo, tchau. E acabou. Beijo e tchau. Sem muita preocupação. Agora, vale buscar funcionário nesses sites que tem por aí? Eu não posso citar o nome, mas assim, aí tem milhares de pessoas ali para trabalhar, né? Ou então quando alguém te indica, olha, a filha da minha amiga tá desempregada, mas ela é uma graça. E aí, vale? Recomendação importantíssima. É melhor ficar vermelho sem graça uma vez do que ficar vermelho de raiva durante a vida inteira sem poder mandar embora. Essa é a recomendação que vale para pequenos negócios, porque a gente percebe muito que quando existe informalidade na contratação, acaba acontecendo de você contratar a filha da sua amiga, a vizinha que está coitadinha desempregada, e aí para não dizer não, essa aqui é a história, a pessoa acaba colocando para dentro da empresa alguém que fica muito mais difícil fazer um desligamento. Então essa é a primeira dica que eu evitaria. Vai no profissional. Se eu quero fazer uma empresa profissional, eu não vou ficar fazendo favor para os outros. Para as mulheres, de um modo geral, é difícil a gente seguir uma intuição contrária, porque a gente sempre quer ajudar, você quer de alguma forma favorecer alguém que seja mais próximo. Mas quando você fala em profissionalização, a ideia é de buscar um profissional no mercado realmente. E aí vale a pena lançar mão de tudo que você tem à vista. Indicação é uma excelente fonte de recrutamento, principalmente para cargos mais baixos e de mais confiança dentro da organização. Então, se você vai usar indicação, eu tenho já um office boy lá, uma secretária. Escuta, eu quero alguém do seu jeitinho. Acha alguém que venha pra mim trabalhar. Acaba que divide a responsabilidade com ele, né? Muito. Quando você fala assim, eu quero alguém do seu jeitinho. Se arrumar alguém um pouco diferente ali, ou que não tá no perfil, vai falar, poxa, você é tão competente e trouxe uma pessoa que não era do mesmo nível. A própria pessoa que indicou é que se queima. Então ela não vai indicar, a tendência que a gente vê, ela não vai indicar o melhor amigo dela, vagabundo. Ela vai indicar o melhor amigo dela, mais próximo, que realmente tem o perfil da empresa. Então já tem um filtro. Agora, Flávio, me diz uma coisa. Quando existe uma lei e ela muda de uma hora para outra, um exemplo é o seguro-desemprego, algumas outras leis que mudam, alteram o prazo e tudo mais. Existe um período em que o empresário pode se adequar à lei ou não? Imediatamente tem que ser cumprida?
depende muito do que foi legislado, depende inclusive do assunto. A intenção do legislador é sempre fazer com que aquela lei, entre aspas, pegue. E para que uma lei pegue, o modus operandi do empresário, até mesmo de nós pessoas físicas, tem que ser adequado. E dependendo da legislação, existe mais ou menos tempo para se adequar, ou não existe tempo para se adequar, porque existem algumas legislações que já estão aí se arrastando para serem aprovadas há muitos anos. Então, na verdade, nós, contribuintes, não vemos a hora delas serem colocadas em prática, né? Então é sempre bom observar o que a lei determina. Legal, né? Tem alguns acordos entre empresas, sindicato. Um deles são as férias coletivas, geralmente 10, 15 dias as empresas trabalham por aí. Além desses 10, 15 dias que a empresa dá, que geralmente cai no Natal, Ano Novo, para emendar tudo, quais outros acordos que podem existir entre empresa e sindicato, Flávia? Olha, Malu, essa sua pergunta é muito pertinente justamente pelo momento em que nós estamos vivendo hoje. Hoje, por conta dessa crise que já foi declarada, a gente infelizmente não tem como fugir, as empresas acabam tendo que buscar possibilidades de ou não demitir pessoas, ou se tiver que fazê-los, fazer da melhor forma. E o que nós estamos, inclusive, mais fazendo ultimamente no escritório são acordos sindicais. Porque a partir dos acordos sindicais, a gente vislumbra, por exemplo, colocar um banco de horas na empresa. Colocando um banco de horas e reduzindo horas extras, por exemplo, a gente consegue simular aí uma redução de 30% a 40% no valor, nos valores que são pagos com horas extras, por exemplo. Olha aí o custo caindo. Férias coletivas também acaba sendo um remédio jurídico, remédio legal, que tem que ser feito através de sindicato e tem que ter negociação de sindicato. Mas é legal. É legal. Por isso é que às vezes o empresário fica com um pouco de receio de, eles falam trazer para dentro o sindicato. Mas às vezes essa aliança com o sindicato da categoria, né, dos trabalhadores da empresa, acaba sendo uma saída segura, legal e legítima para que a gente consiga reduzir custo de forma bastante importante. Então, quando a gente fala aí de banco de horas, a gente fala de redução de horas para serem trabalhadas juntamente com redução proporcional de salário, por exemplo. Enfim, são várias possibilidades. Alternativas que ficam boas tanto para o empregado quanto para o empregador. Isso. E que reduz muitos custos dentro da empresa. Muito. Isso vai impactar na venda do produto, em ganhar mercado mesmo, porque você consegue ser mais competitivo. Então presta atenção nisso, que a Flávia disse que é super importante. O que será que está acontecendo na Batalha da Cozinha? Vamos ver o que ela fez pra gente? Olá, mulherada empreendedora. Meu nome é Patrícia Rax, eu estou aqui a convite da Manu e da Kátia para hoje mostrar para vocês uma receita versátil, empreendedora, que você pode vender em qualquer lugar, seja em festa, seja em venda direta, unitária, em balcão. Ela tem uma aceitação muito boa e é revolucionária. Para nossa receita de hoje, vamos precisar de escarola, ricota, pão de forma, manteiga para untar, sal e pimenta a gosto, azeite de oliva, ervas, uva passa para decoração e um pouco de noz moscada ralada. Bom, meninas, vão separando os ingredientes, daqui a pouco a gente volta para preparar a nossa receita. Denise, as empresas estão com uma tendência em contratar pessoas como PJ. Isso é possível? Possível é porque a gente tem visto acontecer, mas é ilegal. Na verdade, isso caracteriza fraude. Porque o que existe é o seguinte: se eu contratar uma PJ, eu contrato você, que é pessoa física, peço para que você abra uma PJ, ou seja, abra uma pessoa jurídica, então vai se tornar Kátia ME, empresa individual. Tá. O que acaba acontecendo é o seguinte: se eu te contratar nessa condição e você tiver os 5 requisitos para vínculo empregatício que foram mencionados pela doutora Flávia, então o que é a história? Remuneração, subordinação, habitualidade, e pessoalidade e ser pessoa física,
Tudo bem? O que a empresa que faz isso está tentando descaracterizar esse quinto elemento? Para que seja caracterizado o vínculo empregatício, é necessário que o empregado tenha os 5 requisitos simultaneamente. E tem que ter os 5. Tá. Então, o que a empresa faz? Ela tenta descaracterizar o quinto elemento aqui, que é ser pessoa física, e pede para que você abra uma PJ. E você passa a emitir nota fiscal para essa empresa como se você fosse prestadora de serviços. Mas, doutora Denise, a gente vê muitos anúncios onde as pessoas falam, olha, precisa ter carro, precisa ter CNPJ, ou seja, é uma prática que cada dia mais se faz. Existe alguma situação, Flávia, em que pode ser feito dessa forma? Eles podem requerer realmente CNPJ ou não? Para todos os segmentos é ilegal? A gente precisa ver qual a característica do contrato que vai ser feito entre essa pessoa física ou jurídica e a empresa. Então, eu já falei, a doutora já falou sobre os requisitos da empregabilidade, né, os requisitos do vínculo empregatício. Uma vez não estando presentes esses requisitos, que são, novamente, onerosidade, pessoalidade, subordinação, habitualidade, pessoa física, uma vez não estando presentes esses requisitos, pode haver outro tipo de contratação, que não seja com vínculo empregatício, CLT, registro, enfim. O que eu costumo frisar é que, assim, o que difere um empregado de um não empregado? Difere a assunção de risco. Uma vez que eu sou empregada de uma empresa, eu assumo o risco. Aliás, eu não assumo o risco. Quem assume todos os riscos da minha empregador. Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, de uma atividade de representação comercial, quem assume o risco da representação comercial é o representante. Então aí a gente já difere vínculo empregatício de não vínculo empregatício. Muito legal essa informação, porque o que mais se vê realmente é na representação comercial. Exato. Essa parceria aí, né? Esse contrato envolvendo duas empresas. Exato. E não pessoa jurídica e pessoa física. E além disso, também a contratação como PJ, de uma empresa como PJ, é possivelmente normal. É óbvio que é uma coisa legal. O que é interessante, por exemplo, se eu vou contratar uma empresa para fazer prestação de serviço para mim na manutenção de computadores. Então, um dia vem você, um dia vem a Flávia, outro dia vem a Kátia. A gente está dizendo o seguinte, a prestação de serviço, eu presumo que uma empresa venha trabalhar para mim. Então, ela também não teria o requisito, por exemplo, da pessoalidade. A empresa vai mandar qualquer pessoa para poder consertar meu computador. Mas o que caracteriza a fraude? Quando eu contrato a Kátia, ela fica sentada no horário de trabalho, das 8 às 6, ela tem subordinação, ela tem que estar lá, não é outra pessoa que ela vai mandar, e ela está no final do mês emitindo uma nota fiscal para mim como se fosse uma pessoa jurídica. Então isso é o que a gente chama de fraude, porque é uma tentativa de descaracterizar vínculo empregatício, quando na verdade ela teria todos os elementos para isso. Então, contratos como de representação comercial, contratos de uma empresa para fazer manutenção de computadores, a gente está falando exatamente sobre prestação de serviço. O contrato de um escritório de advocacia, nós, por exemplo, fechamos contrato com os nossos clientes no intuito de desenvolver o setor jurídico das empresas. Isso é um contrato civil de prestação de serviço e não tem os elementos ali do vínculo empregatício. Muito Mas legal. se a empresa quiser contratar a doutora Flávia para ficar às 8 horas dentro da empresa, com horário de alimentação, funcionária, advogada da empresa, ela não poderia pedir para que a Flávia abrisse uma pessoa jurídica, abrisse uma empresa para emitir nota fiscal, porque teria descaracterizado o vínculo empregatício, sendo que ela precisa da Flávia para trabalhar. Gente, o assunto tá muito bom, não tá? Tá demais. Mas vamos ver o que a Sueli Campos, nossa consultora comportamental, tá pensando de tudo isso lá no Papoim. Olá, Sueli. Oi, Kátia, tudo bem? Tudo bem? Papo sério hoje, né, Sueli? O meu direito termina quando começa o do outro? O que é meu, o que é seu. Verdade. E eu tenho os meus direitos. Com certeza. É assim que funciona. E aí, como que a gente faz para essa relação que às vezes é tão difícil entre patrão e empregado? Kátia, tem uma coisa que os empresários, né? Ele tem muito medo, ele tem medo de esclarecer para os seus funcionários os seus direitos e os seus deveres também. Então fica uma coisa muito nebulosa, né? E ele tem medo também de relações com o sindicato, entendeu? De buscar o sindicato.
de mostrar para esse funcionário que ele tem uma representatividade. E você também, empresário, tem a sua representatividade, porque nós temos o sindicato dos empresários também. Ah, bacana essa dica, hein, gente? Exatamente. Então, quando você deixa para o seu funcionário claro quais são as regras, quais são as normas, condutas, os deveres dele, né? Ele vai estar ciente do que é o dever dele e o direito dele. É uma relação, sabe, Kátia, que tem que ser transparente entre ambas as partes. E me diz uma coisa, o sindicato nesse momento, ele pode ajudar de que forma? O sindicato ele ajuda muito da seguinte maneira, nós temos medo, né? Como eu falei, nós temos medo do sindicato, mas não tem que ter medo, tá? Porque o sindicato, ele é um agente que também não é só, ele não negocia só salário, né? Ele também não vai para cima com uma faca do empresário, né? E matar o empresário, não. Ele serve como mediador. Você como empresário, você tem um funcionário, né? No linguajar que os funcionários falam, eu não quero mais a empresa, então eu vou causar, tá, né? E nós sabemos que dispensar um funcionário hoje é complicado. É custoso, né? é muito alto. Custoso. Os custos são muito altos dentro de uma empresa. Por né? isso que a gente tem que ter como tomar cuidado na hora de contratar, né, Sueli? Temos que ter esse cuidado, mas nem sempre a gente consegue ter esse cuidado. Porque numa entrevista a pessoa ela se mostra de uma forma. No dia a dia que ela vai se mostrando. Porque ela tem que se adaptar à empresa e muitas vezes ela não quer se adaptar, ele é aquele elemento rebelde, né? Tá. Eu vou contra as regras da empresa, contra as normas, né? Eu não aceito isso, né? Então, agora, você quer manter esse funcionário, você quer ter, então vai no sindicato, chama o sindicato e fala, olha, eu tenho um funcionário do qual vocês são representantes da classe dele e ele está me trazendo problemas, explica qual que é, o sindicato chama, faz uma conciliação, conversa, e mostra para esse funcionário. Eu vi vários casos, né? Sou testemunha de vários casos que essa intervenção do sindicato ajudou muito, esclareceu muito, tanto para o empresário quanto para o funcionário também. Saber qual é a realidade dos direitos dele, dos deveres dele também. Existe algum artifício que a empresa possa utilizar para ter uma relação mais assertiva com os funcionários? Felipe? Sim, existe. Tá? Existe. Na hora da contratação, o funcionário foi contratado, foi entrevistado, ótimo, é você que eu vou escolher, né, que você vai passar para ele a relação, quando você passa a relação de documentos, você tem que fazer, quando ele entregar os documentos, se for iniciar na empresa, que é coisa que raras as empresas fazem isso, viu, Kátia? E é muito importante, que é a integração desse funcionário dentro da empresa. Tá. Como que seria essa integração? Mostrar para o funcionário, olha, esse é esse departamento, essa é fulana, ela trabalha nesse departamento, desenvolve isso, esse aqui é esse outro departamento. Né? Mostra para ele todos os departamentos da empresa, fala quem são as pessoas lá dentro que podem ajudá-lo. Ele vai se sentir trabalhar, né? Ele vai se sentir insercido ali, entendeu? E junto com a documentação, ele assina um termo de normas e condutas. O que são essas normas e condutas? Como a empresa funciona? O que é permitido, o que não é permitido dentro da empresa? Como que ela trata seus funcionários? Então, o que o funcionário tem de direito dentro da empresa? Quais são os deveres do funcionário e os deveres também da empresa? E aí me diz uma coisa, Sueli, o funcionário rompeu uma dessas cláusulas. Vale a pena a advertência, por exemplo? Olha, eu não gosto desse termo advertência. Tá. Eu acho ele muito pesado e remete a uma penalidade muito grande. Tá. Né? Então, como você já tem normas e condutas, você aplicaria ele quando ele sair da regra, extrapolar alguma daquelas normas e condutas, substitui a palavra, substitui o documento que está escrito advertência por não conformidade de normas e condutas da empresa. Por que isso? Você sabe por quê, Kátia? Não faço ideia, conta pra gente. Então eu vou te dizer. Tanto o sindicato, que representa aquele funcionário, quanto a CLT, Considerações das Leis Trabalhistas, ela tem a seguinte ideia. Uma das prendas, né, um dos sistemas que a empresa tem que fazer com o funcionário, além de cumprir o seu papel social, de pagar um salário, prover impostos, a empresa tem que educar o seu funcionário. Olha aí que sacada. Entendeu? Uma maneira de educar o funcionário, de repente ter uma relação mais bacana com ele, são os treinamentos, Sueli? Não, com certeza, com certeza. Porque quando a empresa ela leva pessoas de fora, com os olhos de fora, né?
Existe o treinamento técnico que você tem que usar dentro da empresa, com os funcionários da empresa. Ok. Tá? Agora, quando você quer passar um treinamento comportamental, entendeu? Colocar naquele funcionário para ele estar alinhado com visão, missão e valor da empresa, então sempre é ideal você trazer um profissional de fora, que é um profissional que não está ali no ambiente todos os dias, ele não está vendo, então ele não é o coleguinha, né? Então ele tem uma visão macro da empresa e das necessidades macro da empresa, dos funcionários. Então, quando você traz esse profissional, ele faz esse treinamento, o funcionário ele pensa assim, poxa, que legal, olha, a empresa está cuidando de mim. Tá preocupada com o meu bem-estar. Ele se sente importante, ele se sente fazendo parte daquilo ali, entendeu? Tá. Então, isso é muito interessante. O treinamento, sim, ele ajuda muito dentro da empresa. Que bacana. Não somente o treinamento. Tá. Você com uma coaching, você sabe que o coaching dentro da empresa, mentoria, né? exatamente, ele ajuda muito. Né? Tá. Então, os deveres e direitos do funcionário existem, tá? E os deveres e direitos da empresa também existem. Para que você, empresário, evite um litígio trabalhista, cumpra com a sua parte e o funcionário cumpra com a parte dele. Vá buscar o sindicato da categoria, leve para o sindicato, puxe o sindicato para dentro da empresa para ele te ajudar, para ele ver o que está acontecendo e orientar, porque os funcionários gostam muito disso. Verdade. Receber essa orientação. Verdade. Você vai estar evitando um litígio trabalhista, você vai ter uma empresa coesa, trabalhando, equilibrada, né? E realmente sair daquela coisa de processo trabalhista. Mas uma outra coisa, Kátia, que a gente tem que lembrar é que o funcionário, quando ele não quer permanecer dentro da empresa, ele não quer pedir a conta. Ah, ele fica forçando a barra, né? É, o que nós chamamos de causar, né? Tá. Por quê? Porque ele acha que ele vai perder os direitos dele. Então, você não perde seus direitos. O que você não vai pegar quando você pede uma demissão, você não pega o seguro-desemprego. Fundo de garantia. O fundo de garantia. Entendeu? Mas o fundo de garantia você não pega agora. Porém, ele está lá numa caixa, numa conta, na caixa, guardadinho para você. Quando você sair dessa empresa, você pega na outra. Ele está sempre ali. Então, você não perde direitos nenhum. E se ele mandado embora, ele tem direito a retirar o fundo de garantia. Exatamente. Se ele for mandado embora, ele tem direito a receber. Sim, o seu seguro-desemprego, apesar dessa nova lei agora, que requer 1 ano e 6 meses de trabalho. Verdade. Né? Ele recebe o seu seguro-desemprego, recebe o seu fundo de garantia, saca ali na hora, entendeu? Mas é isso, é conhecer seus direitos. Funcionário, conheça seus direitos e seus deveres. Empresa, conheça seus direitos e seus deveres, e assim você vai evitar todo um processo trabalhista que é muito desgastante. Desgastante, desnecessário e custoso. Bom, pessoal, papo papo sério, foi demais. Vamos voltar para o divã, tem mais coisa para contar lá. E Flávia, então como que funciona os freelancers? Agora eu fiquei perdida. Na verdade, se você tiver no seu coração que se você estiver assumindo o risco, você não é empregado, e se eu estiver assumindo o risco, eu sou o seu empregador, aí fica fácil de diferenciar. Então, se você tem um freelance que se ele trabalhar ele recebe, se ele não trabalhar ele não recebe, quem está assumindo o risco é ele, logo não tem vínculo empregatício. Tá. Entendeu? Se você está falando de um representante comercial, por exemplo, se ele vender ele recebe, se ele não vender ele não recebe, o risco é dele, então eu não preciso fazer registro. Entendi. Entendeu? Se por Mas esse no caso de caminho... garçons, por exemplo, a gente vê muito freelancer na noite. Verdade. Não é? Segurança de boate ou um garçom, enfim. É a mesma coisa? Aí a gente acaba entrando na questão da habitualidade daqueles requisitos todos que nós dissemos várias vezes aqui no empregatício. A habitualidade. Se a gente está falando aí de pessoas que vão uma vez por semana, que vão uma vez a cada 15 dias, né? Não está já enquadrado no sim. Não, Quantas vezes por semana enquadra? não é tão Depende. simples assim. Para empregada doméstica já tem essa diferenciação. Tá. Se você pensar, por exemplo, 2 vezes por semana, não caracteriza vínculo ainda. Tá. Mas se eu tiver uma pessoa trabalhando na minha casa como doméstica 3 vezes por semana, já está sacramentado pelo tribunal Caramba, que tem gente. vínculo empregatício. Então 2 dias não. né? 2 dias não, 3 dias sim. Isso para empregada Para doméstica. empregada doméstica. Mas Complicadíssimo. o direito é bom por isso. A gente nunca tem uma matemática, né, Verdade. doutor? Não Então tem. cada caso Sempre acaba sendo ponto um e caso. vírgula. Exatamente, tem que prestar atenção. Este é o ponto agora. Mas, gente, o cheiro tá delicioso. O que será que tá acontecendo naquela cozinha? Vamos lá verificar?
então é o primeiro passo para a preparação do nosso cup sandwich. Hoje a gente está usando um pão normal, tradicional, branco, mas dependendo do público que você for trabalhar, você faz a seleção do pão que mais couber. Se você estiver trabalhando para o público fitness, por exemplo, use pão de grãos, pão preto, até uma tapioca fica bem bacana para esse trabalho. O primeiro passo então para nossa forminha é cortar a beirada, a casca do pão, porque dessa forma a gente vai alcançar um acabamento bem melhor. O importante desse momento aqui é a gente deixar a massa o quão mais reta possível, mais prensada possível. Nesse momento a gente vai de novo melhorar a nossa apresentação, tirando essas rebarbinhas que ficam. Então a gente faz 4 cortes laterais para formar a nossa forminha. Ok? Vamos para o recheio então? Nesse momento a gente está terminando de refogar a nossa escarola e vamos misturá-la então com a nossa ricota. Agora, com a nossa escarola refogada, a gente simplesmente mistura a ricota, um pouco de noz moscada. O importante para qualquer recheio que você for desenvolver é que ele não seja muito úmido. A nossa casquinha ela é bem sensível. Em média de 1 colher por sanduichinho, por cup sandwich, você vai estar trazendo um resultado bacana. Para finalizar, vamos levar ao forno por 5 minutos e daqui a pouquinho, meninas, venham cá experimentar. Então, Denise, mas ela não me falou aí do segurança do banco, por exemplo, de boate. Como fica essa questão? Então, isso é terceirizado? Como que funciona isso? Então, alguns cargos, hoje pela nossa legislação atual, eles podem perfeitamente ser terceirizados. Então, o empresário tem a possibilidade de ou contratar ele próprio um segurança como empregado, ou ele simplesmente contrata uma empresa que vai providenciar a terceirização dessa função. Como é que funciona a história de terceirização? Que hoje tem se brigado justamente de tentar terceirizar também as chamadas atividades fim. Ou seja, não só as atividades meio. Eu posso terceirizar também, hoje é o que se pleiteia com a lei, que o empresário possa terceirizar também o que são as atividades relacionadas ao produto final. Acontece que hoje eu posso terceirizar algumas coisas. Uma empresa que seja uma montadora, ela não precisa absolutamente ter um segurança. Ela pode contratar uma empresa para que essa empresa mande para ela o segurança. Por que é vantajoso esse processo de terceirização para a empresa? Porque a empresa tem uma redução de custo inicial. Hoje a gente está falando de encargos numa esfera talvez de 112%, 115%, numa esfera normal. Se eu contratar um segurança por R$ 1.500, a probabilidade é de que essa empresa pague pelo menos R$ 3.000 de encargos, junto com encargos sociais. O empregado ganha 1.500, mas a empresa desembolsa 3. Então, o que ela acaba fazendo? Ela contrata uma empresa, essa empresa sim é pessoa jurídica, e a pessoa jurídica, obviamente, vai contratar como empregado um segurança, vai pagar os encargos sociais para o segurança e manda esse segurança para a sede da empresa tomadora do serviço. Então, essa é uma forma de contratar diferente. Para alguns cargos, hoje eu posso perfeitamente fazer isso. Pessoal de copa, segurança, eu posso fazer porque não são parte do negócio principal. Entendi. Questionamento hoje sobre a nova lei de terceirização, que é um assunto, inclusive, para outros capítulos aqui, que é grande. O assunto é muito bom e o assunto é bem polêmico. Para você ter uma ideia, você tem sindicalistas que estão hoje questionando. Eles estão naquela dúvida. O Paulinho da Força diz que é favorável e o Vicentinho diz que não é. Então, o que acontece? Eles próprios têm uma indefinição com relação ao assunto, porque, por um lado, seria alguma coisa para ajudar muito a empresa e, dessa forma, alavancar a produtividade no Brasil, que já está complicada. Mas, por outro lado, poderia prejudicar os trabalhadores. Então, a questão é isso, prejudicar inicialmente com uma redução do valor do salário inicial de contratação. Hoje já é sabido que os terceirizados, os funcionários terceirizados já ganham menos do que mercado. É verdade. Não é? Então aí com essa nova lei pode ser que isso se intensifique. Mas isso é um assunto para outra história mesmo, como disse a doutora. Doutora Flávia, minha pergunta agora é sobre estágio. E por que isso? Muitos clientes nossos, parceiros nossos de negócio têm falado dos estágios, entrado em contato com faculdades.
e conseguido mão de obra qualificada e pagando bem baratinho, bem menos do que é um profissional que já está formado, já está no mercado de trabalho. Como que tem que ser a atenção do empregador quando a gente está falando de contrato de estágio? O contrato de estágio, ele é especial e ele é triangular. Quando você falou que as pessoas que você conhece vão até as faculdades, é porque justamente é um contrato que tem que haver a triangulação entre o empregador, o estagiário e a faculdade. Deve haver a preocupação desse estágio ser supervisionado, tanto pela instituição, pela faculdade, quanto pelo próprio empregador. Então, se você for, por exemplo, verificar o modus operandi do CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, eles fazem de uma forma que tanto o empregador quanto o estagiário precisam mandar relatórios para mostrar como é que aquela relação está sendo construída. Se de fato o estagiário está recebendo as orientações necessárias para que se torne um efetivo? Não um efetivo, mas um profissional de qualidade. Né? Ou seja, se ele está inserido em realmente atividades que a profissão dele faria na prática, né? Isso, se aquilo está contribuindo para a formação profissional dele. Legal. Estágio tem essa finalidade, é fazer com que as pessoas se tornem melhores na profissão em que escolheram. Gente, agora é hora de papo digital. O que será que a Simone preparou pra gente? Vamos lá, dar uma olhada. Olá pessoal, começando agora mais um papo digital com a profissional Simone Siqueira, e hoje o papo é muito legal porque é o seguinte: lá no sofá estamos falando de direito trabalhista. Agora eu te pergunto, Simone, quais as implicações de um funcionário abrir lá seu perfil na rede social e já linkar o nome da empresa lá no perfil do Facebook? Então, Manu, realmente, há um tempo atrás não tinha problema algum, mas com essa explosão de redes sociais, nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa é uma grande verdade. E quando você linka o seu perfil com uma empresa, você precisa estar mostrando para as pessoas que acessam o seu perfil que você está a favor e dentro da missão da empresa, o propósito da empresa. O problema é que muitas vezes esse link, né, não sai tão muito bem feito assim não. Você coloca alguma foto lá de tomando cerveja ou saindo com os amigos, tem que tomar cuidado com as fotos? Olha, eu vejo da seguinte forma: algumas fotos eu não preciso deixar públicas. Outras eu posso compartilhar apenas com meus amigos e não necessariamente as pessoas que estão ligadas a mim pela empresa. Para isso, o Facebook tem também recurso onde você faz listas e organiza seus amigos dentro das listas. Então, algumas postagens vão para a lista de amigos, outras postagens vão para a lista pública, e aí você tem que administrar. E nem tudo precisa estar público e você não precisa o tempo todo estar mostrando a sua vida. Compartilhe o que é melhor. Não é verdade? É lógico. Agora, tanto essa coisa de compartilhar o que é melhor, outro dia entrei de manhã no Facebook e tinha uma pessoa dizendo assim: nossa, que saco, meu, ir trabalhar ainda com aquele chefe chato que eu tenho. Isso também pega mal, não? Nossa, aí é muito mal, porque mostra que você não está de acordo com o prazer, né, de trabalhar. O trabalho está enfadonho, o trabalho está chato, e isso não pega bem na rede social. Você tem que mostrar o que realmente você precisa viver, um trabalho de qualidade, um trabalho que você ame fazer. Tá, isso daí pega mal. Agora, o que é realmente lei é a questão de você ficar mexendo na rede social enquanto trabalha. Isso não pode. A produtividade vai lá embaixo. Além da produtividade, também da justa causa, viu? Sim, falando de direito isso. trabalhista aqui no programa, é justa causa na certa. Manu, acessar as redes sociais no seu ambiente de trabalho realmente não é uma boa, não deve fazer. Deixe isso para o seu momento de descontração, seu momento de horário de almoço, ou quando você saiu do seu trabalho, não é verdade? Isso mesmo, é mais coerente, é mais justo até, né? Porque você está ali no horário de trabalho, gente. Sim. De fato, é para exercer algumas funções. A não ser que você trabalhe dentro do departamento que cuida das redes. Senão você não tem o porquê estar ali, não é? Exatamente. Agora eu estou lá na minha mesa tomando meu café e eu gostei muito do quadro novo que colocaram na recepção. Tiro lá um monte de selfies, de fotos e posto isso com o logotipo da empresa atrás. Pode isso?
Manu, eu aconselho que tenham muito cuidado com isso, porque você está expondo a empresa e a você próprio. Peça autorização se você pode fazer uso da imagem, da logomarca, para que você não crie atrito com a empresa pela qual você presta seu serviço e você trabalha lá dentro. Da mesma forma, a empresa também não pode se apropriar da marca, porque ela tem a marca, se apropriar da imagem de uma pessoa que está colaborando com os serviços. Então, toda vez que a empresa quer usar a imagem de um colaborador, ela também precisa pedir autorização. Olha aí, ó, uma dica para o funcionário também. Agora, tem palavras que são mal colocadas na rede, não é assim? Sim, é verdade. Que dá realmente uma confusão. Isso acontece muito quando a gente defende uma posição. É aquela coisa de falar mal de uma religião ou ir contra ou a favor ao aborto. Isso pode ferir a imagem da empresa? Pode sim, porque a empresa ela tem a missão, ela tem a sua proposta e às vezes vai totalmente contra, né? Ao contrário do que a empresa está pregando, do que ela está querendo mostrar como agregando no produto dela e no serviço dela. Então, é importante que você não tome partidos. As palavras mal empregadas, às vezes elas são mal interpretadas, inclusive. E isso pode gerar algum problema para você. E gera mesmo, gente. Agora, tem perfil que é mais profissional mesmo, LinkedIn. Como que trabalha lá com o LinkedIn? O que o pessoal pode ou não fazer para evitar transtornos trabalhistas mesmo? Então, o LinkedIn é um lugar excelente, é um lugar adequado para que você tenha um perfil profissional campeão. Esse perfil, para ele ser campeão, ele precisa estar atualizado com os seus projetos, com os seminários que você participa, tudo que você aprende, tudo que você realiza e até uma coisa muito legal, os seus trabalhos voluntários. Olha aí, gente. Todo trabalho voluntário, ele é visto com bons olhos. Isso gera valor, né, pro profissional. Gera muito valor pro profissional. Então, eu aconselho que seu LinkedIn seja impecável e também, lembrando, Manu, que quando você contrata, você não contrata só pelo currículo, você contrata também pela forma que a pessoa é. Pelo comportamento. Isso, comportamento. Isso a gente vê mais no Facebook. As empresas buscam no Facebook o comportamento, na verdade. Seria o currículo no LinkedIn, depois vamos ver como é que essa pessoa é de verdade. Vamos lá no Facebook dar uma olhada. Mas, gente, quem quer encontrar mais dicas ainda, tem que entrar lá no site da Simone, que sempre tem materiais bacanérrimos. Eu costumo entrar lá todos os dias pra pegar alguma coisa bacana. Qual que é o endereço, Sim? educaçãodigital.com, www.educaçãodigital. Lá você terá bastante conteúdo para você poder ajustar a cada dia a sua rede social e os seus objetivos no seu trabalho. E não é material chato não, viu? Tem uns vídeos bacanérrimos lá. Passa lá, até a próxima semana. Até mais, tchau, tchau. O que será que a gente trouxe para vocês de Agora Indica? Fiquem de olho. O Agora Indica de hoje traz um treinamento muito especial. Mastermind, liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. O Mastermind é um treinamento de alta performance, onde você vai desenvolver habilidades e competências que vão fazer toda a diferença na sua carreira. E se você é empreendedora, vai te dar aptidão para que você tome decisões mais assertivas, que você tenha um objetivo bem traçado. Vale a pena, pessoal. O Mastermind é uma escola de negócios para líderes, baseado nos fundamentos de Napoleão Hill. www.mastermind.com.br. Entre no site e veja quando começam as novas turmas. O Agora Indica, indica. Agora chegou aquela hora boa de falar de negócios e de oportunidades. Elas por elas, vamos lá. Pessoal, nosso quadro Elas por Elas surgiu por um pedido de vocês. As meninas que estão conosco no divã, no Indica, no Papuinho, no Papuzei, nos perguntam: como que a gente pode fazer parte desse projeto de vocês, né, Manu? Isso não tem TV, rádio, revista. Então é assim, claro que vocês podem, sem dúvida nenhuma. A gente tem alguns projetos muito bacanas, né, Manu? Muito bacanas. Na verdade, você pode ter um contato direto com o teu público-alvo. Nosso programa, tanto da rádio, da TV, da revista, é focado para mulheres empreendedoras. Então, você quer mostrar que você é a melhor
melhor opção para essas mulheres que contratam serviços todos os dias, você pode sim. Pode ser um anunciante, tanto aqui na TV aberta como na Rádio Mundial, ou na nossa revista, que sempre traz uma super capa e um super fechamento com a sessão Eles por Eles também, com um homem que é empresário, que faz sucesso também. Mas se o que você quer, na verdade, deixar um legado, uma história, uma marca, você tem como participar também de outro projeto, nosso livro, que é para 50 mulheres. Como que funciona, cara? Muito, são só 50. Vai contar a sua história, são 3 páginas, é um livro feito em conjunto. Vão estar disponíveis nas melhores livrarias com o apoio da editora Gregory, que é muito bacana. Muito bacana, a credibilidade de mercado vai vir saber onde, nas maiores livrarias de São Paulo e do Brasil. Agora, se você também está querendo ser palestrante, falar em público, construir seu pitch de apresentação, seu vídeo institucional, você pode também, através de técnicas que você nunca viu igual no World Woman. Num lugar lindo, no Netas, Circuito Netas, muito pertinho daqui. Você vai passar 4 dias conosco que serão inesquecíveis e eficazes, né, Manu? Aprendendo tudo que você precisa. E quem está com a gente nesse projeto? Ernesto Precor, nada menos do que ele, fundador da TOTS. Ele está lá, vai palestrar para vocês, e nós vamos também palestrar para vocês e interagir com vocês para que vocês saiam de lá realizadoras e não sejam mais só apenas idealizadoras. Quer falar em público, quer construir seu projeto, quer transmitir suas ideias, tirar do papel, passar para a realidade, vem fazer o World Zone também. Agora que são elas, hein? É com vocês. Vamos saber nesse momento para onde os garotos da Cute foram essa semana? Tá sucesso esse quadro, gente. Vamos lá. Olá meninas, estamos aqui na Zona Sul de São Paulo, Planalto Paulista. Viemos conhecer a Alessandra Cunha. Ela que é jornalista, advogada e tem uma revista. Vamos conferir o que ela tem para nos mostrar? Alessandra, além de advogada, você fez uma revista muito bacana. Por que da revista? Então, na verdade, o projeto da revista eu conheci com o Fernando Jardim, que é o meu marido, e ele já trabalha há muitos anos no ramo da publicidade, e eu comecei a me inteirar das coisas da revista. Ele começou a pedir para eu revisar, até em razão da minha habilidade com a linguagem e redação por conta da minha atividade jurídica. E eu fui gostando, fui aprendendo muitas coisas e realmente me engajei no projeto, e hoje eu atuo em ambas as áreas, tanto a jurídica como na área do jornalismo. E a formação em direito? E a paixão no mercado de luxo? Umas coisas tão distantes. Por quê? Eu diria, na verdade, que uma complementa a outra. Por quê? A atividade jurídica é realmente muito árdua, onde você trabalha com conflitos, com dificuldades de relacionamento entre as pessoas. No meu caso, como eu sou advogada trabalhista, o relacionamento entre empregado e empregador, então você trabalha com conflitos. E no mercado de luxo, você vai estar dizendo de outro tipo de coisa, né? Então são coisas belas, bonitas, fazer negócios, fazer parcerias, que é uma coisa muito gostosa de fazer. Eu tenho, na verdade, paixão pelas duas atividades. Gosto tanto de advogar, que sempre foi a minha paixão e a minha primeira profissão, né? Me especializei nisso. E a revista que apareceu um novo projeto e eu estou adorando atuar nessa área de jornalismo e publicidade. E como surgiu a ideia da revista? A revista, quando eu conheci o Fernando, ele já vinha fazendo esse trabalho, já estava nesse projeto há um bom tempo. Então, a revista tem 3 anos, a Luxus Magazine, né? É uma revista direcionada para o mercado de luxo. Então, tudo que há de melhor em produtos, serviços diferenciados, tudo que é especial, que faz a pessoa se sentir única, está conosco. E esse projeto, né, iniciou com o Fernando, ele começou junto com outros sócios e hoje é ele o responsável pela revista. Entendi. E trabalhar em áreas totalmente diferentes,
Isso ajuda ou atrapalha? Na verdade, eu acho que me ajuda como ser humano, porque eu aprendi a fazer uma coisa totalmente da que eu fazia. Então, para mim foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante. Você trabalhar, você ver o resultado, porque a hora que você pega a revista é como se fosse o seu filho, né? Você produziu, você ajudou, você entrevistou, você acompanhou todo o processo. Então, é muito gostoso. E, como eu disse, uma complementa a outra, porque tem uma que é um pouco mais pesada, né? Que lida com conflitos, e a outra te alivia um pouco mais. E ter as duas empresas no mesmo local físico, isso te ajuda ou te atrapalha? Não, na verdade me ajuda porque otimiza tempo, né? Eu trabalho muito na advocacia, agora eu trabalho muito por indicação. Então, um cliente indica o outro. Então, é a minha forma, né, de trabalhar na advocacia, e eu me divido mesmo o meu tempo entre a revista, a advocacia. A gente aprende a priorizar, né, no dia o que é importante. Nós trabalhamos com prazos, tanto na revista quanto no jurídico, que um prazo jurídico é realmente muito importante, não tem depois. Você tem aquele prazo e você tem que cumprir. Então, na verdade, auxilia o outro, mas a gente tem que aprender a priorizar. Você trabalha com o seu marido. Como é esta relação entre vocês dois? Olha, tem o lado bom, né? Como tudo, tem vantagens e desvantagens. Trabalhar com o marido é bom porque nós temos o mesmo objetivo, nós estamos na mesma intenção. Então, nós estendemos a parceria, né, que é na vida pessoal, para a vida profissional também. Mas também tem o lado, né, de que às vezes acontecem alguns conflitos, né? Às vezes você entende a coisa de um jeito, você quer decidir de outro, e a gente tem que se ajustar. Mas nós tentamos, assim, realmente separar trabalho, né, o tempo de trabalho do tempo nosso, né, como casal, e não levar os desentendimentos e as conversas do escritório para a nossa intimidade. Você se considera uma pessoa de sucesso? Olha, me considero sim. E o que é o sucesso para mim, né? É você conquistar as coisas com o seu mérito, você se dedicar, você fazer as coisas com amor e você ver o resultado. Então, todo mundo que se dedica a algum projeto e que faz alguma coisa com toda a sua alma, com todo o seu melhor desejo de que realmente seja algo bom, com certeza vai alcançar o sucesso. E isso, para mim, assim, sem dúvida, é o mais importante, a satisfação, né, do dever cumprido, de você dizer, nossa, que bom que eu consegui fazer isso, que bom que eu consegui passar por esse obstáculo. E como você lida com o sucesso? Então, às vezes as pessoas acham que quem tem sucesso só tem glamour na vida, né? Então, por exemplo, a nossa revista é do mercado de luxo, mas por trás desse luxo, desse glamour todo que aparece nas fotos e nas revistas, existe todo um trabalho, né? É o trabalho árduo de todo dia, é o trabalho de toda uma equipe que você tem que coordenar, são as decisões que você tem que tomar, que a gente quer que sejam acertadas. Então, lidar com o sucesso, assim, é entender que existe algo realmente glamouroso, que é o que reflete lá fora, mas que internamente tem todo um trabalho de uma equipe e que está todo mundo engajado para que o projeto dê certo. Então, me explica o foco da revista e a sua formação. A revista Luxus Magazine, ela é direcionada para o mercado de luxo e é uma publicação oficial da Câmara Internacional do Mercado de Luxo hoje. É distribuída em toda a rede Meliá de hotéis, nas unidades do Estúdio W e em todos os nossos parceiros. Na revista, eu exerço a função de diretora executiva, mas eu participo de todos os processos, porque eu acho muito interessante você acompanhar. E a minha formação realmente eu sou jornalista. E na atividade jurídica, eu sou advogada, né? Cursei a faculdade de Direito, fiz minha especialização em Direito do Trabalho, então eu sou uma advogada trabalhista e só atuo nessa área. E tenho a minha especialização na Universidade de São Paulo, que me abriu muitas portas, e são duas paixões de áreas completamente distintas, mas que me completam, né? E que me fazem ser uma pessoa muito feliz no meu trabalho. E quem quiser falar com você agora, quais são os seus contatos?
Quem quiser entrar em contato, pode mandar um e-mail, né? No e-mail alessandra@cunha.adv, de advogado, .br, ou no Luxus Magazine, alessandra@luxusmagazine.com.br. Muito obrigada. Ok, então, muito obrigado, viu, Alessandra? Tchau, tchau. Bom, meninas, o papo foi super bacana, muito legal. A revista é show de bola. E agora eu deixo o papo aí com vocês. Olha, Rafa, em breve sou eu que vou estar nessa capa aqui, hein? Flávia, se quiserem continuar batendo esse papo com você, como é que te encontra? Vamos lá, o meu e-mail é flavia@afo.adv.br, A de amor, F de faca, O de O, porque a pessoa é afo.adv.br. O blog do escritório também, que tem bastante coisa bacana, inclusive sobre o tema que nós conversamos hoje, é blog.afo.adv.br. E o nosso site, que é www.afo.adv.br. Doutora Denise, com você, quem quer continuar batendo esse papo, como te encontra? É fácil, é só entrar no site do Delboni Advogados Associados, www.delboniadvogados.adv.br, ou então mandar um e-mail para Denise, @delboni.adv.br, denise@delboni.adv.br, e eu terei o maior prazer em responder a questão. Que ótimo, que papo bom, cara. Verdade, Manu, foi ótimo o nosso papo, mas eu tô mesmo curiosa para experimentar o que aconteceu naquela cozinha. Bora! E esse é o nosso cup sandwich depois que saiu do forno. 5 minutos de forno, ele fica com esse visual. Gente, e o cheiro invadiu o estúdio. Muito, né? Muito. Isso daqui deve estar muito bom. Eu nunca comi, você já comeu? Nunca, não tinha nem ouvido falar. Então, aí é uma receita inovadora mesmo, pra você ganhar dinheiro. Gente, vale a pena investir, porque a apresentação fica lindíssima. E quanto dá pra você ganhar numa receita dessa? Você consegue colocar, dependendo do recheio que você for usar, você consegue colocar em torno de 5, 6 vezes mais do valor gasto com ingredientes. E como que você faz? Você vende isso em porção? Você pode vender ou unitário, você pode vender para festas por quilo. Inclusive, a gente pode vender em empresas. O que eu entendi que você falou na hora da explicação é que só não pode ser recheio molhado. Exatamente. Né? Tem que ser sólido. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Olha, dica legal mesmo de hoje. Nossa cozinha top hoje foi top de verdade. Mas agora eu quero experimentar. Por favor. Posso pegar esse? A gente sempre vai no mesmo alho, na mesma forma. Nossa, gente, olha que legal. Fica diferente, perfeitinho. né? Parece uma cestinha mesmo, né? Exatamente. E aí, meninas, crocante, né? E ele fica bacana depois de horas também. Você pode fazer de manhã e vender durante o dia inteiro. Não murcha? Não murcha, ele fica crocante até o fim do dia. Meninas, show, né? Show, vale a pena. Semana que vem tem mais. Até!